Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta comparação que Jesus faz nos evangelhos, dessas duas tragédias, diríamos, que aconteceram, que eram algo bem conhecido lá em Jerusalém, nós devemos pensar sobre, às vezes, a forma que nós utilizamos nossas palavras quando acontece alguma coisa. Por exemplo, imagine que você estava caminhando, voltando do santuário para casa, juntamente com alguma conhecida sua, com alguma amiga que você veio para a missa, ou você em sua paróquia, foi para a missa, participou da missa, estavam as duas juntas voltando para casa, caminhando, feliz da vida. Eu vou usar algo bem absurdo, né, para não parecer que aconteceu com alguém. Então as duas estão voltando da Santa Missa e de repente cai um raio sobre uma e mata. Trágico, né? Morreu uma. E a outra que ficou viva, quando ela vai conversar com as outras irmãs da igreja, as outras que estavam na Santa Missa: olha, Deus me salvou, Deus foi muito bom comigo, Deus me protegeu. Então, essa linguagem, mesmo que ela tenha este sentimento no coração de que aquilo foi uma proteção de Deus, agora imagine que os familiares daquela outra estivessem também quando a senhora chega e fala: Deus me protegeu. Qual será o sentimento dos familiares daquela que levou o raio na cabeça a respeito de Deus? Por que o mesmo Deus que protegeu uma que estava ali do ladinho não protegeu a outra? Então qual que é o problema? O problema é Deus? Não, o problema é a nossa linguagem. E às vezes nós devemos ter um pouco de atenção com a forma que nós falamos foi a intervenção de Deus. É a intervenção de Deus mesmo, mas devemos ter um pouco de cuidado com a forma que nós falamos. Porque acidentes acontecem, raios estão caindo aí em todo momento. Às vezes acidentes de trânsito, algumas pessoas também, se a gente trazer para o âmbito de saúde, problemas de saúde que algumas pessoas têm, mas às vezes é consequência da alimentação, da genética, dos familiares. Não se trata, Deus não ama a senhora porque a senhora tem diabetes. Claro que se não se cuida mesmo, fica se entupindo de açúcar, aí o problema é da senhora mesmo. Deus não tem problema com isso, não. A senhora que tem que se cuidar, parar de comer açúcar, carboidratos em excesso, escolher opções mais saudáveis, né? Coma folhas, carne também, que é gostoso e tal. E tira esse vício de açúcar da boca que vai melhorar. Só para esses exemplos para dizer que é isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Vamos tomar um pouco de cuidado com nossa linguagem, porque o fato do raio ter caído sobre a outra não presta, eu presto. Mas não é isso. É um acidente.
que acontece simplesmente, naturalmente. Você não precisa ter orgulho espiritual por conta disso. Olha, nós estávamos na missa, eu e Edicleide, espero que eu não esteja. Estávamos lá, eu e a Edicleide estávamos na missa e saíamos, e quando a gente desceu a escada, o raio caiu sobre ela. Mas Deus me protegeu, tadinha da Edicleide, morreu. Tomara que esteja com Deus. Então, toma, por favor, cuidado com a linguagem a respeito de Deus. Senão você coloca Deus em maus lençóis. Todos os familiares da Edicleide não vão querer mais saber de Deus. Se tem uma criança ali perto, porque eu vejo uma aqui também. Nossa, mas que Deus mau, né? Que protege um e mata a outra. Mas não se trata disso. É só vamos corrigir isso a partir do Evangelho. Mas o que eu preparei para a homilia de hoje, partindo dessa primeira leitura, são dos versículos 14 e 16. Assim não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Deste versículo, 3 pontos principais para refletirmos. Primeiro ponto, o amor de Deus. Motivados pelo amor, queremos. Então, o amor de Deus, mas não é um amor que nós oferecemos a Deus, mas é o amor que nós recebemos dele. Então, nós devemos amar o amor de Deus, que ama as duas que saíram da igreja, que nos ama quando estamos em estado de graça, mas nos ama quando estamos em pecado, para que saiamos dessa condição também, para que nos convertamos, que foi o pedido do Evangelho. Que Jesus está falando ali é um apelo à conversão, um apelo à mudança de vida. E este apelo a uma mudança de vida também é feito a nós. Primeiro ponto, o amor que nós recebemos de Deus. Nós devemos amar o amor de Deus, então que cada um tenha e cresça neste amor. O segundo ponto, já que o primeiro foi amar o amor de Deus, ater-nos à verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, vivo e verdadeiro, caminha conosco, não é uma lenda, não é uma historinha, não é alguém inventado, não é apenas um homem, mas é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o parâmetro da verdade. Caminha na verdade quem caminha com Jesus Cristo. Caminha na verdade quem escuta a Jesus Cristo. Então nós devemos escutá-lo. Partimos do amor a Deus. Quando eu falo amar o amor de Deus, aqui entenda a Trindade já, entenda o amor do Pai, entenda o amor do Filho, entenda o amor do Espírito. Na verdade, o Pai e o Filho ama tanto a humanidade, porque uma das definições do Espírito Santo que você vai escutar, que nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, o que é o Espírito Santo? É o amor do Pai e do Filho. Então, utiliza-se a palavra intercâmbio de dons ou de amor assim. O Pai ama o Filho ama o Pai, e esse intercâmbio aqui do amor gera o Espírito Santo, gera a igreja, gera cada um de nós, e assim ele permanece conosco, no Espírito. Ele escolheu uma maneira para permanecer conosco. O Espírito Santo é Deus conosco, é Deus que nos impulsiona, é Deus que nos faz amar-nos uns aos outros também. Então amamos a Deus, mas nós vamos amar uns aos outros aqui por causa do Espírito que nos move e permanece conosco. Amar o amor de Deus, ater-nos à verdade que é Jesus Cristo, uma pessoa divina, duas naturezas, humana e divina, Deus vivo e Deus verdadeiro. Então, Jesus é Deus e Ele nos cura, Ele nos toca, Ele nos impulsiona, Ele nos salva. E um terceiro ponto dessa primeira leitura diz: motivados pelo amor, já falamos do amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Então, procurar crescer em tudo, tendo Jesus como o referencial, Jesus como o modelo. Então, o modelo para tudo é Jesus. No mundo, nós vamos encontrar exemplos, mas o modelo é Cristo. Vai encontrar um exemplo de alguém que seguiu Jesus muito de perto, então você vai encontrar a figura dos santos, São Padre Pio,
o cura d'Ars, ou atualmente o pároco aí da sua paróquia, você olha para ele e vê muita santidade, mas ele não é um modelo. Ele é um exemplo de alguém que está seguindo bem de perto o modelo, que é Jesus Cristo. E no mundo nós encontramos pessoas assim também. Primeiramente, claro, os santos, mas você vai encontrar muitas pessoas que são exemplo, então você não pode errar. O modelo é Cristo, o referencial é Cristo. E aí tem alguns modelos. Esses modelos são falhos, podem falhar, mas Jesus não falha, nunca. E a nossa visão deve ser essa, de procurar crescer em tudo, tendo Jesus como referencial, tendo Jesus como modelo. Ele é o nosso modelo. Só resumindo os 3 pontos, então: amar o amor de Deus, ater-nos à verdade, que é uma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e procurar crescer em tudo, tendo Ele mesmo como referencial. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso modelo. Se vivermos assim, com certeza poderemos cantar juntos com o salmista em todo momento de nossa vida, não apenas quando estivermos no templo, assim, no santuário, na sua igreja, na sua capela, não apenas nesse momento nós diríamos: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a casa do Senhor não se tornará algo fora de mim, algo externo, mas a casa do Senhor se tornará algo interno também. Nós somos morada de Deus. Deus habita em nós. Então, ir à casa do Senhor vai ser reflexo da consciência que você tem que também o seu interior é casa onde Deus habita. Não entenda que eu estou dizendo para ninguém não ir na igreja, estou dizendo que tem que ir, mas é a consequência daquilo que você entendeu antes. Eu vou à casa externa porque eu compreendi que antes eu sou a morada interna. Deus habita em mim. Por isso que eu vou com alegria à casa do Senhor que me escolheu, à casa do Senhor que me chamou. 2 outros pontos do Evangelho, agora então, após a primeira leitura, após o Salmo, um outro ponto aqui do Evangelho, sem ser aquele primeiro que eu falei para vocês na introdução desta homilia. Versículos 8 e 9. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Primeiro ponto que nós encontramos neste versículo é a consciência e o empenho por mudança. Vou cavar em volta dela. Então tem um empenho aqui. Nós precisamos de empenho pela conversão. Se não conseguimos mudar ainda, não devemos desistir. Eu quero mudar, Senhor. Figueira estéril para ser cortada já, mas ainda tem chance, ainda pode ser diferente. Consciência e empenho pela mudança. E uma outra verdade que é revelada neste versículo é que constantemente nós pedimos essa chance a Deus. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Mas quantas vezes nós não temos coragem de dar chances àquelas pessoas que nos feriram, nos traíram, nos abandonaram, e às vezes querem voltar e nós não queremos dar chance mais. E toda hora nós estamos pedindo chances para Deus. Senhor, me dê uma chance. Mas veja, que a nossa consciência seja parecida com o do Senhor dessa parábola também. Se, com isso tudo, a figueira não der frutos, então tu a cortarás. Mas o objetivo final do Evangelho de hoje não é ter a figueira cortada, mas ter a figueira produzindo muitos frutos. Que seja assim também com a minha vida, que seja assim também com a sua vida. Uma vida de frutos produzidos em Deus, frutos produzidos pelo amor de Deus, frutos produzidos pelo amor a Jesus Cristo, frutos produzidos pela ação do Espírito Santo em nós. Que o Espírito da verdade nos envolva. Peço, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre todos os que escutam a Sua palavra nesta Santa Missa. Todos sejam envolvidos por graça e verdade, na certeza de que, enxertados em Ti, produzirão muitos frutos e frutos de vida eterna.